Sim. Sim? Beleza. Então ótimo. Primeiramente, sejam bem-vindos e muito obrigada por estarem participando da banca. O título do meu trabalho é Análise do ciclo de vida do resíduo sólido orgânico na usina de tratamento mecânico biológico da Ceilândia, no Distrito Federal. As mudanças climáticas representam um problema urgente para as sociedades humanas e as emissões de gases de efeito estufa têm aumentado gradativamente. Isso se deve principalmente ao crescimento populacional e ao desenvolvimento econômico. Dentre os setores da economia majoritariamente responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, destaca-se aqui o setor de resíduos, que é responsável por 5% das contribuições totais de gases de efeito estufa, e já no Distrito Federal, 19,72% das emissões foram ocasionadas por esse setor, tomando como referência o ano de 2005. No contexto de resíduos sólidos urbanos, os aterros sanitários, que são a disposição final mais comum, representam uma das mais importantes fontes de emissão de gases de efeito estufa, devido aos processos de decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Como uma alternativa aos aterros sanitários, existem as usinas de tratamento mecânico biológico, cujo objetivo é separar e estabilizar as parcelas de material orgânico dos resíduos, bem como recuperar os materiais recicláveis presentes nos fluxos de resíduo sólido urbano. A adoção de uma UTMB tem potencial para contribuir com a redução das emissões de gases de efeito estufa do setor de resíduos. O objetivo do meu trabalho é aplicar a metodologia de avaliação do ciclo de vida ao sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal, incluindo a usina de tratamento mecânico biológica da Ceilândia, de modo a quantificar o benefício que a UTMB Ceilândia traz ao gerenciamento de resíduos do Distrito Federal em termos de emissão de gases de efeito estufa. Os objetivos específicos do meu trabalho são caracterizar o fluxo do gerenciamento de resíduos sólidos ligados ao UTMB Ceilândia, criar um cenário comparativo ao UTMB, determinar os métodos para avaliação de ciclo de vida, criar um inventário das emissões dos cenários e avaliar o ciclo de vida dos cenários propostos. Quanto ao gerenciamento de resíduos, conforme estabelecido na Lei 12.305 de 2010, o gerenciamento de resíduos sólidos trata das condições do conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Para cada uma dessas etapas, devem ser elaboradas as atividades, a infraestrutura e a instalação operacional correspondente. Quanto à geração de resíduos, essa tem crescido mais do que a população e a economia tem crescido menos do que a geração de resíduos sólidos. Atentando-se a essas tendências quanto à geração de resíduos e a sua problemática, o grande objetivo estratégico da Política Nacional de Resíduos Sólidos é reduzir ao máximo o volume de resíduo sólido gerado possível, seguido de aproveitar toda a matéria e energia disponível dos resíduos, dispondo nos aterros só a parcela que foi rejeitada. Quanto à unidade de gerenciamento da estação de transbordo, ela nada mais é do que uma estação de transferência de resíduos que estão num veículo de menor volume para um veículo de maior volume, cujo objetivo é a minimização dos custos. Nela, conforme se vê aqui na imagem, o caminhão compactador é responsável por percorrer as menores distâncias e eles despejam os resíduos para que eles possam ser transferidos para os veículos de maior volume, como a carreta basculante. Já a unidade de tratamento mecânico biológico, ela comumente é dividida em duas fases, uma fase mecânica e uma fase de tratamento biológico. E numa UTMB convencional, os resíduos são direcionados às peneiras rotativas, que também são chamadas de trommels,
cuja fração fina que transpassa as peneiras são direcionadas ao tratamento biológico e, por conseguinte, esse material reciclável é coletado a partir da fração grossa dos resíduos. O tratamento biológico ele pode ocorrer tanto por digestão anaeróbica quanto por compostagem, ou uma combinação de ambos. E tanto a gama de tecnologias que podem ser aplicadas, como a composição de resíduos, afeta a eficiência e o tempo do tratamento biológico. Quanto à disposição final, o método mais utilizado para estocagem de resíduos sólidos urbanos é o aterro sanitário. E esse método ele utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos na menor área possível e reduzi-los ao menor volume. As condições de armazenamento vão governar vários processos físicos, químicos e biológicos de degradação dos resíduos, e ocorre a bioconversão da matéria orgânica em formas solúveis e gasosas, formando assim o biogás e os lixiviados. O biogás ele é produto da decomposição anaeróbica da fração orgânica dos resíduos, e ele é composto principalmente de dióxido de carbono e metano em composições variáveis. Para evitar a liberação do metano diretamente na atmosfera, existe a possibilidade de instalar drenos coletores dentro dos maciços do aterro. Esses drenos eles funcionam como sistema de recuperação de biogás de modo a evitar a sua saída pela camada de cobertura. O que é feito mais usualmente é a queima desse biogás nos próprios drenos coletores. Quanto à avaliação de ciclo de vida, essa visa avaliar o desempenho ambiental de um determinado número no gerenciamento de resíduos, ela visa avaliar o desempenho ambiental de um determinado número de tecnologias de gerenciamento interconectadas, baseando-se na composição dos resíduos e averiguando os impactos causados desde o ponto de geração até a sua disposição final. A estrutura de uma avaliação de ciclo de vida começa com a definição de objetivo e escopo, em que o objetivo de uma avaliação de ciclo de vida recorre do contexto em que é ser feito, e já o escopo ele representa os requisitos de modelagem que consistem nas escolhas metodológicas a serem utilizadas e que é definido segundo o objetivo definido. O primeiro requisito de escopo é um fluxograma do sistema, que é uma delimitação dos processos que serão investigados, onde cada processo é representado em relação à mesma unidade funcional. Acerca da unidade funcional, essa deve corresponder a um fluxo de referência para o qual todos os outros modelos de fluxo estão relacionados. Quanto à escolha das categorias de impacto, para cada estudo é importante definir quais impactos ambientais necessitam ser levados em consideração, pois os dados de inventário a serem coletados seguem a partir das escolhas das categorias de impacto, pois nem todas as emissões contribuem para todos os tipos de impacto. Quanto aos requisitos de qualidade dos dados, esses devem especificar as características gerais dos dados necessários aos estudos. São exemplos de requisitos de qualidade dos dados: o período coberto, a área geográfica coberta e as tecnologias cobertas. Na análise de inventário, as entradas e saídas do sistema estudado são analisadas. Aqui, as atividades de análise de inventário de ciclo de vida incluem a construção de um fluxograma do sistema de acordo com os limites do sistema, a coleta de dados para todas as atividades do sistema e o cálculo das cargas ambientais em relação à unidade funcional. Quando todos os processos tiverem sido definidos e os dados coletados, o praticante de avaliação do ciclo de vida, ele começa a construir o seu modelo de inventário. E nessa etapa, cada unidade do processo pode ser observada como uma caixa cujo tamanho é definido com base no fluxo de referência. Isso ocorre pois o fluxo de referência que determina as quantidades de entrada em cada processo específico, e nesse caso, cada processo unitário pode ser dimensionado para se ajustar ao modelo. Os resultados de inventário, eles são compilados dos fluxos elementares dos processos do sistema, e todos os consumos de recurso, todas as emissões de impacto e todos os produtos do sistema estão detalhados e quantificados para que sejam posteriormente interpretados. Quanto à avaliação de ciclo de vida, destaca-se aqui duas etapas: a caracterização,
que é um processo em que todas as emissões de uma mesma categoria de impacto são convertidas em um único fator. Para isso, cada tipo de emissão de poluente é multiplicada por um fator de equivalência previamente definido. Para que as emissões que contribuem para o aquecimento global pudessem ser comparadas, os poluentes foram listados por seu potencial de aquecimento global, ou Global Warming Potential, que tem essa sigla GWP, que compara a força radioativa de uma tonelada de gás por um determinado tempo, como por exemplo 100 anos, com uma tonelada de dióxido de carbono, tendo essa unidade de dióxido de carbono equivalente, ou CO2 equivalente. Na fase de normalização, busca-se entender melhor a magnitude do impacto. E dessa forma, um fluxo qualquer comparado ao total de fluxos já caracterizados em uma área definida e dentro de um determinado tempo. Ele é mais significativo quando a comparação é feita entre o impacto total do uso do produto e o impacto total da região. Aconteceu alguma coisa aqui. A última fase de avaliação do ciclo de vida é a interpretação de resultados. A interpretação, ela sucede quando os resultados e constatações são combinados de forma consistente com o objetivo e o escopo definidos, visando alcançar as conclusões e recomendações. Essa etapa deve levar em consideração a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade tem como principal finalidade a previsão dos resultados gerados pelo modelo frente a alterações em seus parâmetros. E o objetivo é medir a sensibilidade de um processo perante uma mudança. A finalidade deve ser a identificação sistemática dos parâmetros que têm a maior influência sobre os resultados de inventário, e é uma etapa que requer um nível de conhecimento do sistema para que os esforços sejam direcionados para os processos que contribuem com a maior parte dos impactos, que são os mais expressivos. De acordo com o objetivo proposto, foram elaborados 2 cenários com o intuito de caracterizar o ganho ambiental em termos de emissão de gases de efeito estufa da proposta de gerenciamento baseada na usina da Ceilândia. E o cenário 1 representa o cenário atual de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares na UTMB Ceilândia, e foram consideradas as emissões dos seguintes processos: a emissão da coleta de resíduos até a UTMB Ceilândia, do consumo de diesel para a operação da UTMB, do consumo de energia elétrica na usina de tratamento mecânico biológica e no processo de compostagem na usina de tratamento mecânico biológica. Também foi considerada as emissões do transporte de rejeitos até o aterro sanitário e do transporte de chorume até o aterro sanitário. Foi considerada a composição do diesel operacional no aterro e do consumo de energia elétrica para a operação do aterro sanitário. Também foi considerada a decomposição de rejeitos no aterro sanitário e, por último, a incineração do lodo residual da estação de tratamento de chorume. Quanto ao cenário 2, ele representa um fluxo de resíduos direto ao aterro sanitário de Brasília. E esse cenário representa a possibilidade da destinação integral dos resíduos sólidos domiciliares no aterro sanitário de Brasília, através da utilização de uma unidade de transbordo de resíduos no local da UTMB. O fluxo de entrada do sistema será o mesmo do cenário 1, ou seja, a mesma quantidade de resíduo partirá do mesmo ponto de geração de resíduos. Dessa forma, serão consideradas as emissões decorrentes da coleta de resíduos até o transbordo, do transporte do transbordo até o aterro sanitário, do consumo de diesel no aterro sanitário, do consumo de energia elétrica no aterro sanitário e da decomposição de resíduos no aterro, e da incineração do lodo residual da estação de tratamento de chorume. Quanto ao transporte de resíduos, para a estimativa do consumo de combustível referente ao transporte de resíduos sólidos domiciliares, foi considerado que existem 2 tipos de trajetória, a que se inicia no centro de administrativa e termina na UTMB Ceilândia, e a que parte da UTMB Ceilândia e termina no aterro sanitário de Brasília, ou no local da UTMB Ceilândia, no caso do transporte,
E a diferença na segregação dessas trajetórias é devida à distinção entre os veículos que transportam esses resíduos, os quais possuem diferentes fatores de consumo de combustível, né? Para o cálculo do consumo de combustível, foi assumido que a trajetória e a massa de resíduos transportada afeta o consumo de combustível. Já para o transporte de chorume, decorrente da compostagem, foi considerada apenas a realização de 142 viagens mensais e foi considerado que o consumo de ida e volta são os mesmos. As emissões decorrentes do consumo de diesel, né, a contagem devido a essa combustão foi feita em termos de 3 gases diferentes: o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. De acordo com o ano de fabricação do veículo e sua respectiva categoria de peso, é possível encontrar o fator de emissão de poluentes. Além disso, foi considerado que a frota foi fabricada uniformemente em 2012, possuindo, assim, os limites de emissão de poluentes regulados pelo PRONCOV relativos ao ano de 2012 para as categorias de caminhão médio e pesado. Os fatores de equivalência utilizados são os fornecidos pelo IPCC, para conversão dos gases metano e óxido nitroso. Diversos equipamentos são utilizados para movimentação de massa na UTMB Ceilândia e no aterro sanitário de Brasília, tais como pás carregadeiras, retroescavadeiras, dentre outros. E dessa forma foi calculado o consumo de diesel nas operações de transferência e tratamento da UTMB Ceilândia, bem como do aterro sanitário de Brasília. Foi considerado que esses veículos possuem os mesmos fatores de emissão dos veículos utilizados no transporte. Quanto ao consumo de energia elétrica, na usina de tratamento mecânico-biológica, essa energia ela representou um montante de energia elétrica consumido durante um ciclo de faturamento, expresso em kWh, e se deu pela multiplicação da potência contratada pela UTMB, pelos turnos de trabalho de um dia e pela quantidade de dias efetivos de trabalho. Já no aterro sanitário, que possui um consumo interno de energia elétrica devido à iluminação interna e externa, ao uso de chuveiros pelos funcionários, geladeiras e afins, foi considerado que ela se comporta de acordo com um aterro sanitário de Betim, Minas Gerais, e foi utilizado o mesmo fator de consumo. Já as emissões de gases de efeito estufa foram expressas em quantidade de CO2 equivalente, com base no fator de emissão que é obtido pelo Ministério da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações do Governo Federal e dos resultados de consumo de energia elétrica mencionados. Quanto às gravimetrias, para os processos de degradação da matéria orgânica, é necessário um detalhamento das gravimetrias. Para o cenário 2, foi necessário a gravimetria chamada de 1, que é a gravimetria de entrada na UTMB. Ela serviu para o processo de decomposição no aterro sanitário, para o estudo do processo de decomposição no aterro sanitário. E ela foi obtida por meio de uma média ponderada das regiões administrativas que originam o fluxo de entrada na UTMB. Já para o cenário 1, foi necessário a gravimetria 2, que é a gravimetria de saídas de rejeitos da UTMB, para averiguar o processo de decomposição no aterro sanitário, e a gravimetria número 3, que é a gravimetria de entrada da compostagem, que foi necessária por um estudo de compostagem, e foi obtida por meio de uma diferença entre os vetores de gravimetria na entrada e saída de rejeitos irrecicláveis. Quanto às emissões de metano, apesar da compostagem se tratar de um processo aeróbico, é reconhecido que em determinados pontos das leiras de compostagem prevalecem as condições anaeróbicas. Então, para o cálculo das emissões de metano, foi considerado que apenas as parcelas orgânicas se degradam durante a compostagem, e esse modelo assumiu que as parcelas consideradas não degradáveis permanecerão inalteradas
de tratamento. Para determinar a emissão de metano, é necessário inferir previamente a quantidade de carbono degradada e emitida de forma gasosa pelo processo. Para isso, conforme indicado aqui nessa equação, a degradação da matéria orgânica, que é representada pela quantidade de sólidos voláteis, foi expressa como percentual de taxa de degradação do input de sólidos voláteis. O coeficiente de degradabilidade dos resíduos, ele varia consideravelmente entre as frações de resíduos. E essa tabela representa esses parâmetros físico-químicos dos resíduos alimentares de jardim de papel que são necessários para o prosseguimento dos cálculos. Por fim, 1% do carbono consumido é transformado em metano. Para se obter a quantidade de metano emitido, multiplica-se o valor de carbono consumido pela razão molar. As emissões de óxido nitroso consideram que, durante a compostagem, parte do nitrogênio dos resíduos é degradada e eventualmente perdida na atmosfera. A quantidade de nitrogênio de óxido nitroso emitida foi calculada de acordo com o fator de emissão fornecido pelo IPCC, de 0,24 gramas de óxido nitroso emitido por quilograma de resíduo tratado, considerando o peso úmido. Já quanto à disposição final, a metodologia indicada pelo IPCC para estimar as emissões de metano advindas da disposição final de resíduos sólidos se baseia no modelo de primeira ordem. O modelo de primeira ordem é um modelo de geração potencial de metano que assume que os compostos orgânicos degradáveis dos resíduos decaem lentamente ao longo das décadas e que durante esse período são liberados metano e dióxido de carbono. O MPO, o modelo de primeira ordem, ele é estruturado sobre esse fator exponencial que descreve a fração de material que é degradada a cada ano. Aqui ela foi separada em características, em uma parte da equação que depende de características do aterro sanitário e uma outra parte que depende das características do resíduo sólido domiciliar. Quanto à caracterização da UTMB Ceilândia, o fluxo no interior da usina ele tem início quando os veículos de coleta convencional do resíduo sólido domiciliar adentram o sistema da UTMB. Esses veículos que chegam até a usina, eles são primeiramente pesados e encaminhados ao galpão de recepção da usina, conforme visto nessas fotos, onde eles são descarregados. Então, com o uso de pá carregadeira e escavadeiras, é realizado o abastecimento das esteiras. Existem vários equipamentos que reviram e peneiram os resíduos para que a parcela orgânica seja coletada, correspondendo à parte que passa através dessas peneiras rotativas. O remanescente, ou seja, a fração grossa dos resíduos, percorre por várias esteiras onde existem cooperativas de catadores operando diretamente e realizando a separação manual dos materiais recicláveis e aproveitáveis, ainda que misturados aos rejeitos. Quanto ao fluxo de orgânicos peneirados, esse é direcionado ao pátio de compostagem, onde recebe o nome de composto cru. O composto cru ele é separado e organizado em grandes leiras de compostagem para o processo de maturação. Ao final do período de maturação, que dura aproximadamente 120 dias, o composto é peneirado e doado ou vendido aos agricultores. E o chorume produzido é acumulado em 6 lagoas, onde é submetido a um pré-tratamento que possibilita a redução da carga poluidora em 90%. O fluxo de rejeitos da operação é encaminhado ao aterro sanitário de Brasília. Quanto ao sistema da UTMB, quanto ao fluxo total de saída da UTMB Ceilândia, apenas os fluxos de rejeitos e de chorume permanecem nas demais etapas de gerenciamento sob responsabilidade do SLU, pois considera-se que os recicláveis e o composto produzido passam a pertencer às cooperativas de reciclagem e aos produtores familiares. Quanto ao processamento mensal de resíduo, este é de aproximadamente 3.471 toneladas por mês,
e desses, 27,76% são direcionados à compostagem. Dentro do processo de compostagem, ocorre uma perda de massa de aproximadamente 10,03% do total de massa total dos resíduos. Disso, 5,71% se tornam efetivamente composto produzido e 8,02% são peneirados, que representam a parcela de composto retida na peneira, é direcionada à saída de rejeitos. Quanto ao inventário do cenário 1, as emissões elas se concentram bastante na etapa de decomposição de resíduos no aterro sanitário, representando esse valor de 92,73%, e grande parte dessas emissões seria evitada caso houvesse uma maior eficiência na triagem de resíduos orgânicos. Aqui se destaca a quantidade de resíduos, de toneladas de resíduos orgânicos consideradas, A fração de orgânicas e papéis na entrada da compostagem, elas correspondem a aproximadamente 53,55%, Ou seja, 46,45% dos resíduos deixam o processo da mesma forma que eles entraram. Elas adentram ao processo de compostagem, mas não são processadas. Deveria haver um maior desvio, de matéria orgânica do aterro sanitário, Uma outra característica que se destaca é quanto ao consumo de energia elétrica. A partir do valor de energia elétrica consumida pelo UTMB, foi possível encontrar o fator de consumo de energia por tonelada de resíduo, sendo esse de 8 kWh por tonelada de resíduo sólido, e comparando esse fator junto com outros fatores médios de usinas da Espanha, que são de 15 kW por tonelada, é possível considerar que esse consumo de energia ele é econômico. Entretanto, não é possível afirmar que esse uso é eficiente, porque a eficiência da usina deve ser analisada de forma global, considerando a eficiência na triagem e na quantidade de composto orgânico produzido e desviado do aterro sanitário. Quanto ao inventário do cenário 2, as emissões do cenário 2 elas estão altamente concentradas nas emissões decorrentes da decomposição dos resíduos, correspondendo a esse valor de 98,83%. Mesmo considerando que o sistema possui um sistema de captura e queima do biogás. A dimensão dessas emissões ela ressalta a importância de um sistema de tratamento de resíduos orgânicos, seja ele aeróbico ou anaeróbico. O que deve ser levado em consideração é que a composição gravimétrica para a entrada do processo de disposição final no cenário 2 possui um detalhamento maior, As frações de tecido, madeira e borracha, apesar de serem pequenas, elas foram consideradas no cenário 2 e juntas, as contribuições dessas frações chegaram em 12% das emissões desse cenário. Então, essa mudança no detalhamento da composição gravimétrica explica parte dessa diferença dessas emissões entre os dois cenários, que é maior do que o esperado quando se considera a quantidade de material orgânico que adentrou a compostagem. O balanço dos cenários considera que a quantidade de energia elétrica consumida é maior no cenário 1 e a quantidade de diesel é maior no cenário 1, mas a emissão de metano é maior no cenário 2. As emissões em relação ao fluxo de referência para o cenário 1, devido à perda de massa e ao desvio de matéria, o fluxo de referência começa com 1 tonelada de resíduo sólido e depois se torna 0,8 toneladas de resíduos, pois apenas 0,8 toneladas continuam a pertencer. E as taxas de emissão são calculadas em relação a isso. As emissões dos cenários 2 estão dispostas logo abaixo, na figura, e a comparação aqui é feita, então, para a emissão mais relevante, que é a emissão do aterro sanitário,
são emitidas no cenário 1 416,47 kg por tonelada de resíduo que adentra o cenário. Já no cenário 2, são emitidas 487,19 kg de CO2 equivalentes por tonelada que adentra o cenário. O que destaca-se aqui também é a respeito das emissões do transporte de resíduos, né? Porque seus valores eles não são muito expressivos dentro desses cenários propostos, porque as regiões administrativas elas são relativamente próximas ao TMB Ceilândia, e a UTMB Ceilândia ela é relativamente próxima do aterro sanitário. Então, eles não tiveram tanta expressão. Quanto à caracterização, né, a diferença absoluta das emissões de CO2 equivalente do cenário 2 para o cenário 1 é de 26.945 toneladas por ano. Então, isso quer dizer que a implementação da UTMB Ceilândia é responsável por esse benefício. Buscando normalizar os resultados, foram utilizados os dados do inventário de emissões do Distrito Federal, que consta que 7.740 gigagramas de CO2 equivalente foram emitidos no ano de 2012 no Distrito Federal, e esse valor ele foi usado como referência para comparar os valores de emissões dos cenários 1 e 2, para dimensionar a grandeza dessas emissões, né? Então, considerando que o cenário 1 já contribuiu para as emissões de 2012, a sua contribuição total para esse cenário foi de 0,9%. Já se caso o cenário 2 ele estivesse em operação, esse valor corresponderia a 1,28% das emissões totais do Distrito Federal. Quanto à emissão per capita, né, considerando as populações de Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras, que são de aproximadamente 800 mil pessoas, foi calculada a emissão per capita. E para se ter uma estimativa da grandiosidade desse valor de emissão per capita de 9,36 kg de CO2 equivalente por ano e de 124,05 kg de CO2 equivalente por ano referentes ao cenário 2, né, foi comparado com outros valores de emissão média, né? A média de emissão dos brasileiros per capita é de 2,8 toneladas de CO2 equivalente por ano no total. A emissão do brasileiro em decorrência da nutrição é apenas 1,0 kg de CO2 equivalente por habitante por ano. Já a emissão do brasileiro devido ao consumo de energia é 230 kg de CO2 equivalente por ano. E a emissão média do brasileiro referente à infraestrutura habitacional e o fornecimento de serviços públicos, que inclui também o manejo de resíduos sólidos urbanos, no total é de 470 kg de CO2 equivalente por habitante por ano. Devido às emissões elas terem se concentrado bastante na etapa de disposição final dos cenários investigados, a análise de sensibilidade se aplicou unicamente nessa etapa. Para averiguar como as mudanças nos ajustes dos parâmetros de geração de metano decorrentes da disposição final podem afetar os resultados, foi feita essa comparação entre o modelo ajustado com um modelo ajustado de acordo com a calibração e verificação de aderência feito por um estudo brasileiro, do Maciel e do Jucá, em 2011. Esse ajuste, ele considerou que a oxidação na camada de cobertura passou para 0,2, que as constantes de decaimento foram iguais a 1/5 do valor máximo e que o valor de carbono orgânico degradável apto a se degradar, aqui está a cauda J, mas a cauda F, é igual ao valor máximo de 0,98, né? Sendo esses os parâmetros obtidos pela calibração desse modelo aplicado em Recife, ajustado para um aterro de Recife. Esses resultados eles podem ser vistos nesses gráficos, onde são comparados os resultados obtidos com e sem esse ajuste. E se esse ajuste vale para o cenário 1, o total emitido é de 85.890 toneladas de CO2 equivalente por ano, né? O que indicaria
um aterro bastante produtivo, com uma produção aproximadamente 28% maior do que o total obtido sem os ajustes. Além da mudança do valor absoluto, essas emissões elas seguem por um intervalo de tempo maior, conforme visto no gráfico. Ainda para análise de sensibilidade, né, existem outros argumentos que apontam para uma maior emissão de metano, como uma maior concentração de metano no biogás. Existem sugestões de que essa concentração é de 55%, e uma outra sugestão de que é 64%, que o valor considerado foi 50%, né? 0,5% de 50%, 0,55% de 55% e 0,64% de 64%. Com isso, haveria uma mudança de um aumento nas emissões de gases de efeito estufa. Considerando a mudança no fator de oxidação, quanto maior o fator de oxidação na camada de cobertura, essas emissões elas diminuíram e os parâmetros que geraram os maiores resultados são quanto à fração de metano capturada e queimada pelos drenos coletores, né? Existe um indicativo de 0,15, que equivale a 15% de captura e queima, e de 0,35% de 35% de captura e queima. O valor que mais causou impacto foi considerando essa eficiência da captura do metano pelos sistemas de captação de 15%, que fez com que as emissões fossem para 131.750 toneladas de CO2 equivalente por ano. As conclusões do meu trabalho são que a implementação da usina de tratamento mecânico-biológico contribui com o desenvolvimento sustentável das cidades, ajudando a torná-las mais inclusivas e sustentáveis, que a UTMB Ceilândia traz um enorme benefício ambiental no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para que o Brasil alcance as suas metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, que a construção de inventários de emissões contribuem para a identificação dos principais pontos de emissão de um sistema e pode servir como suporte para análises estratégicas e para o direcionamento de recursos que contribuirão com a mitigação das emissões. E, por fim, sugere-se o desenvolvimento de um estudo sobre a possibilidade do uso de composto orgânico como material de cobertura no aterro sanitário de Brasília, visto que estudos sugerem que a capacidade de oxidação do metano pela camada superior das células aumenta consideravelmente quando combinado a composto. Muito obrigada a vocês por terem participado da minha banca e muito obrigada.